Estamos dando início a mais uma live e nesta live convido você, neste nosso encontro, convido você a ter em mãos seu caderno, alguma folha para você fazer alguma anotação, lápis, caneta, para que você possa anotar alguma palavra que possa fazer algum sentido neste momento, durante essa conversa, durante esse diálogo, esse encontro, em que eu gostaria de trazer para você algumas reflexões, hoje no sentido emocional. E eu gostaria também de trazer alguns exercícios. Na verdade, vai ser um exercício, mas que ele vai ligar a 6 pontos para que você possa fazer uma identificação de como e o quanto, você está lidando com as situações no seu dia a dia, o quanto isso te deixa instável, o quanto você fica algum tempo, alguns momentos na sua instabilidade, tá bom? Ligado a alguns campos do seu emocional. Então, convido você a fazer as suas anotações. Anotar é muito bom porque a gente tira as informações que estão na nossa mente e começa a transcrever para o papel, e que fica mais claro da gente se entender e compreender o que aquelas informações podem estar trazendo, tá bom? Então, para não enrolar muito, vamos direto ao assunto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você, para que você se olhe, é com relação às comparações no seu campo emocional. Desta vez, convido você a neutralizar os seus pensamentos, tipo, eu penso isso. Não, esquece o que você pensa neste momento, e sim como você sente aqui dentro. O que isso gera de emoção em você. Então, assim, a gente falar de comparações. Quando você está numa posição em que você se compara a outras pessoas, que estado fica aqui? Você fica ansioso, ansiosa, te dá inquietação, te dá mal-estar, te gera instabilidades muito intensas, como que eu posso explicar? De insegurança, medo. Qual tipo de emoção gera dentro de você? Então, um momento em que você se compara a outras pessoas, não estou querendo saber agora do seu padrão de pensamento sobre você, mas sim como as suas emoções se conversam com você. É diferente, tá? Então, neste momento, olhe e sinta-se. É muito importante num processo de autodesenvolvimento, esse momento de você ampliar a sua consciência, você parar de olhar assim, só olha assim, eu sou assim. Na verdade, você não é, você está com determinada emoção, com determinado sentimento. Quando você abre a sua visão, você começa a entender exatamente essa comunicação, que você está com uma emoção. Você não é ela. Sem os rótulos, Assim como nós rotulamos os alimentos, os produtos, nós nos autorrotulamos, ok? Então, a comparação, ela é uma rotulação. Então, quando você está se comparando com outra pessoa, aqui, como isso aqui está dentro de você? Quanto instável você fica emocionalmente quando você se coloca numa posição de se comparar a outra pessoa, de se colocar numa posição de ou você é superior ao outro, ou você se rebaixa muito e se sente inferior ao outro. Como fica isso aí dentro? É legal você anotar esses estados de sentimento, essas palavras que vão chegando, para que você compreenda como isso se manifesta para você. E é legal até se você puder olhar realmente cada uma delas e reconhecendo
essas palavras, elas vão te dando informações da origem que surgiu essa palavra dentro de você. De repente, na sua infância, de repente, lá na sua adolescência, você sentiu e começou a se comparar com outras pessoas, outros rapazes que eram mais bonitos que você, outras garotas que eram mais bonitas que você. E aí começou um processo, um diálogo interno das suas emoções de se diminuir ou de se colocar no momento em que você é muito superior. Então, você compreender o quão instável você fica quando você se compara é uma grande ferramenta na sua mão. Quanto mais você se conhece neste seu universo interno, neste momento, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, mais controle, mais domínio você tem sobre você perante a sua vida, mais você consegue olhar para a sua vida, tá? Então, dando continuidade. Quanto instável você está nesse momento ou fica quando você está opinando sobre outras pessoas, sobre acontecimentos em que você não estava lá, sobre situações que aconteceram que envolvem outras pessoas e que você não estava lá. E que você, por algum motivo, sente que você precisa colocar a sua opinião. Porque a sua opinião se faz muito necessária perante uma história que você não estava lá presente. Então, opiniões. Quando você dá a sua opinião pessoal, sobre acontecimentos da vida de outras pessoas, que você não faz parte, você não está presente naquela história, ou de repente de um vídeo que você viu de alguém, uma fotografia que você viu de alguém em alguma rede social, falando ou mostrando a vida, olha o que fulano conquistou, o que fez, para onde foi, e sei lá, investigando a vida da outra pessoa, e você começa a opinar sobre a vida da outra pessoa. Porque fez isso, ou porque fez aquilo, cortou assim, cortou assado o cabelo, né? Tô dando alguns exemplos super vagos, tá? Mas quando você emite essa sua opinião exagerada e que muitas vezes desnecessárias sobre a vida do outro, sobre o negócio do outro, sobre as conquistas do outro, o quanto isso aqui te desestabiliza, o quanto isso aqui te deixa realmente instável. Você fica instável, vulnerável emocionalmente quando você tá aí, opinando na vida das pessoas. Quais são essas emoções, esses sentimentos que ficam em você quando você está opinando na vida de alguém? Você não precisa dar essa resposta para mim, você não precisa colocar em chat, nada disso, mas é legal que você faça isso para você se conhecer na verdade, na profundidade do seu ser. Quantas vezes você opinou durante a sua história, lembra lá, sua adolescência, sua infância, que você foi dar a sua opinião sobre algo e aquilo te foi reprimido de repente, alguém te reprimiu de se expressar e hoje você precisa se expressar de qualquer maneira. O quanto isso impacta hoje nas suas emoções? Quando você está, ou após você ter opinado, como fica aqui? Você fica agitado, agitada? Te gera angústias, ansiedade, nervosismo, inquietações? Que campo é esse que você está abrindo e nem está percebendo? Um campo que eu falo realmente de energias que podem vir por semelhança, se aproximar e querer realmente influenciar no dinamismo da sua vida. Você consegue ter
uma clareza sobre o quanto você abre brechas emocionais e que te geram instabilidades, te geram vulnerabilidades internas. A vulnerabilidade não aqui somente, tá? Eu tô falando agora principalmente do foco emocional, porque isso aqui abre muito campo para energias que não são suas se aproximarem. A questão é, quanto maior domínio você tiver disso aqui, sendo verdadeiro e verdadeira com você, honesto mesmo, né? Eu escuto muitos relatos durante o dia de pessoas que chegam para mim nos atendimentos e que querem curas, querem se curar, querem se tratar, precisam desesperadamente, resolver os problemas, os conflitos que estão acontecendo no seu dia a dia. E isso é normal, todos os seres humanos carregam inúmeras informações e inúmeros problemas, ok. Mas a questão é, você tem consciência do quanto você mesmo, você mesma, abre essa brecha no seu dia a dia? Com opiniões exageradas sobre a vida do outro? Opinando sobre aquilo que você não tem domínio, não tem conhecimento da história, da profundidade, da bagagem que compõe as atitudes de outra pessoa, das escolhas de outra pessoa, de todas as influências que compõem o resultado daquela pessoa. Você não tem. Não tem. Pode falar, eu tenho, mas não tem. Ninguém tem noção profundamente do que está dentro do outro. Eu poderia aqui chegar e opinar sobre a sua vida, qualquer coisa, sem eu estar presente na sua vida? Não. E mesmo se eu estivesse presente na sua vida, qual o meu direito de falar sobre você, sobre as suas emoções profundas que estão aí dentro, sendo que eu não estou aí dentro de você? Que direito eu teria de te julgar, de condenar, de apontar dedos ou falar que você deveria ter feito isso ou aquilo? Será que isso realmente é verdade? Será que realmente isso é um caminho divino? Se eu fizesse isso com você? Então, opiniões. Primeiro a gente falou das comparações, né? E agora, opiniões. São palavras tão simples, mas elas são muito profundas, tanto no campo dos nossos registros mentais, quanto nas nossas emoções, como também nas maneiras como nós nos expressamos, nos comportamos perante a nossa vida. E aqui eu estou falando somente como você está sentindo, como você se sente quando você faz isso ou quando você já fez isso no seu passado. Para que você entenda as brechas e vulnerabilidades que você tem aí dentro de você. Outro ponto, que é o terceiro, expectativas. Você tem noção do quanto instável você fica ou está quando você gera expectativas exageradas por conta de movimentações externas e por conta de movimentações esperando o resultado através de outras pessoas. Olha só, as expectativas, elas são muito profundas. Como você alimenta o seu campo emocional com as suas expectativas tem uma imensidão muito grande e um impacto muito profundo nas suas tomadas de decisão, no seu diálogo interno, na sua consciência, dos seus pensamentos, as atitudes que você vai ter. Então, olha só, expectativas. Quanto de expectativa você está alimentando todos os dias? Quantas expectativas você já teve no passado e você se frustrou pra caramba? O quanto isso pesa no presente? O quanto isso gerou ansiedade, angústia, agitação, inquietação dentro de você? Expectativas.
Então esse exercício é para que você realmente possa conhecer melhor o seu campo emocional, ou seja, você se comunicar com você de maneira mais saudável, de maneira verdadeira. Tô falando aqui só de 3 palavrinhas por enquanto. E a sua emoção, com certeza, tem muitas movimentações que ocorrem quando você cria expectativas, quando você opina na vida de outras pessoas, quando você se compara. 3, olha só. E depois pergunta, nossa, mas eu tô tão ansiosa, como eu vou me livrar da ansiedade? Como eu vou me acalmar, me aquietar, me tranquilizar? E não tem noção das aberturas que estão fazendo pela movimentação pura e automática que flui de se comparar, de opinar na vida dos outros, de criar expectativas exageradas. Eu vou entrar já no quarto aqui, que é ajudar, querer ajudar de forma excessiva o tempo inteiro, sem ter conhecimento mais profundo sobre o que acontece naquele campo de determinada pessoa, ou local, ou situação. Nada é como nós vemos com os nossos olhos. Nosso olhar humano, ele tem algumas limitações. Eu consigo ver até certo ponto. Então, você consegue ver essa lapiseira, ela tá aqui, ok? Para essa lapiseira chegar aqui, houveram pessoas para pensar nessa parte. Houveram pessoas para desenvolver esse mecanismo. Houveram pessoas para pensar e desenvolver a ponta, olha só, o grafite. Houveram pessoas que modernizaram ela e fizeram ela de uma maneira diferente, com borracha, uma tampa, com um clipezinho para prender no caderno, para não perder, que pensaram no acabamento, no desenho, na estética dela, na cor dela, na escrita dela. Então, quando você olha isso aqui, você está vendo uma lapiseira. Mas todo o trabalho de milhares de pessoas olá, boa noite, para desenvolver esta ferramenta, você não conhece, você não tem noção. Então, olha só, quando nós olhamos apenas a matéria aqui e julgamos e condenamos e queremos apenas ajudar isso aqui, sem ter base e conhecimento de toda a movimentação que tem antes, né? E um conjunto de informações que fazem o momento presente, nós ficamos vulneráveis. O ser humano fica extremamente vulnerável quando quer ajudar de uma maneira tão grande, porque tem um chamado em ajudar muito grande. Eu estou falando por movimentação própria, de prática realmente, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei, eu sempre tive essa coisa tão grande dentro de mim de ajudar pessoas. Eu gosto muito disso. Isso me deixa extremamente alegre. Eu me conecto totalmente à minha fonte divina, porque eu gosto de estar a serviço, tá? De algo que eu sei que vai beneficiar outras pessoas. Seja através de uma palavra, um abraço, enfim, estar presente, tá? Mas esse ajudar de forma ingênua, imatura, abre brecha. E o quanto instável você fica quando você quer ajudar demais as pessoas e ou a pessoa não quer a sua ajuda, ou a pessoa não quer fazer nenhuma movimentação da parte dela, ou mesmo quando a pessoa quer ajuda, mas ela não acredita ou não confia, ou mesmo quando a pessoa, ou você no caso, você quer ajudar, mas você não tem conhecimento profundo das leis que fizeram com que estivessem acontecendo diversos fatores na vida da pessoa, de ação, de reação, de
movimentações de causa e efeito. Se eu pegar uma ferramenta aqui, de repente, igual essa borracha, jogo em você, vai te machucar. Eu fiz uma ação pensando, vou fazer isso. Foi uma ação. E a reação que eu vou receber podem ser diversas. Você pode não fazer nada. Você pode querer jogar uma pedra na minha cabeça. Você pode, sei lá, fazer diversas escolhas suas. E isso é o retorno do que eu fiz. E aí vem um terceiro e quer me ajudar a me livrar da pedra que eu tô recebendo. Sendo que não viu que eu taquei primeiro em você. Então, às vezes a gente tem essa necessidade, essa vontade muito grande de ajudar os outros quando a gente não tem conhecimento profundo do que está acontecendo. E esse conhecimento profundo, ele envolve questões psicológicas da pessoa, o mental, como ela alimenta suas crenças, os valores que ela tem, como foi sua criação, sua infância. Tem suas questões emocionais, todos os registros, todas as dores, as desilusões, as situações que passaram na vida daquela pessoa e que geraram estados emocionais muito profundos, as ações que ela teve durante sua vida, como ela lidou com as situações no dia a dia. Então, quando nós temos essa vontade muito grande de ajudar o outro, mas sem ter conhecimento profundo de como isso pode nos prejudicar, sem saber como ajudar profundamente em todos esses campos, a gente pode sim ficar instável, vulnerável. E aí o quanto você está querendo ajudar os outros e o quanto isso está te deixando instável emocionalmente. Por você não ter domínio mais profundo, mais conhecimento de tudo que está por trás daquela pessoa. A história do pai, história da mãe, história de seus ancestrais, antepassados, aqueles que vieram antes. Isso seja para qualquer situação, seja uma dor física, seja um problema emocional, seja relacionamentos, profissional, tem várias situações do dia a dia. E aí, ajudar sem ter... Oi, Dani, boa noite. Sem ter essa profundidade, gera dor. A Dani, que acabou de entrar aqui, ela é uma consteladora. E ela sabe a profundidade que tem quando ela vê uma pessoa. O Uno, ela nunca vê mais o Uno, porque ela tem toda a compreensão do que está por trás do Uno. De uma única pessoa. Mas ela foi atrás, ela foi estudar, ela foi em direção a conhecer mais profundamente isso. Então, esse ajudar, quando você tem ferramentas que vão possibilitar uma mudança na vida do outro, faz todo sentido. Agora, você ajudar de uma maneira que você não tem conhecimento e profundidade do que gera tudo aquilo na vida da pessoa, você abre brechas para que você fique instável, para que você fique desequilibrado, para que você fique vulnerável. Então, Dani, aqui eu tô falando sobre as vulnerabilidades e instabilidades emocionais que nós carregamos, tá? E aqui eu falei, tô trazendo alguns exercícios com relação às comparações, opiniões, expectativas que geramos com relação ao outro. Não que o outro gere em nós, mas sim o que nós geramos com o outro no nosso campo emocional, tá bom? E eu tô indo agora pro quinto, né? Que é o rancor. O rancor, ele nos deixa extremamente instáveis e vulneráveis. Ele abre muita brecha para entrar coisa destrutiva na nossa vida, que gera briga, gera discórdia, gera frustração, gera nervosismo e parece que de repente nada anda. E aí chegam para mim, nossa, a gente precisa resolver e eu preciso de abertura de caminho, eu preciso disso, daquilo. Ok. Quanto de rancor tá aí dentro de você? Quanto você ainda não soltou? Quanto isso ainda tá pesando dentro de você? Por qual motivo tem rancor dentro de você? Com relação a você mesmo. O que você não está se perdoando? Qual parte da sua história, da sua adolescência, da sua infância que está te gerando essa dor ainda?
Então, essa instabilidade emocional, ela tem vários fatores. Nós vamos falar somente desses 6. E o rancor, ele dá muita instabilidade dentro de nós. Agora, você entender e lidar com o rancor e compreender o motivo que te levou a gerar esse registro de ter rancor de alguém, faz toda a diferença. Porque você começa a fazer uma movimentação de reconhecer aquilo que te gerou aquela dor. Aquilo que te gerou aquele estado de mágoa, de fúria muito profunda, aquele estado em que você não sabia, às vezes, lidar com aquela situação. E às vezes vem lá da nossa criança interna, às vezes vem lá da fase da nossa adolescência, que a gente não sabia lidar com determinadas situações da vida. A gente tinha outra consciência, mas ficou um registro de um rancor. Com algum amigo, algum colega, com alguém do trabalho, com algum relacionamento, e aquilo fica marcado. Como uma tatuagem. Se você marca a sua pele, ficou uma marca ali. E assim geram as dores. É isso mesmo, Dani. O rancor está relacionado com a sua criança ferida. É isso mesmo. Então, quando a gente consegue compreender melhor essa profundidade das nossas emoções, o que a gente guarda aqui dentro, cuida dessa criança interior. E eu acho super legal o trabalho de constelação, porque ela olha dessa maneira bem macro. E a Dani, ela faz esse trabalho, né, Dani? Muito legal, onde olha como um todo e tem esse conhecimento de que não é só aquela reação. Aquela reação, ela tem inúmeros registros e informações atrás dela. Então, ajudar com conhecimento é uma coisa. Você ajudar porque você quer ajudar, você pode se ferrar numa dessas. Desculpa a palavreada. Mas você vai ficar vulnerável, você vai ficar totalmente aberto porque você não tem profundidade e entendimento da dor e da origem daquela situação. E o rancor, a nossa criança, é bem isso que a Dani falou, a nossa criança está totalmente ferida, está machucada. E aí é como se fosse aquela criança birrenta, ela se fecha e se frustra, emburra, né? Fica com a cara fechada. Então, ter domínio e compreensão das suas emoções abre sua consciência de uma maneira muito, muito grande, porque aí você para de ser marionete dos outros e você passa a ter domínio da sua vida e olhar para a sua vida. E olha para a vida e segue a vida e todos os caminhos começam a se abrir porque você está seguindo nessa direção. Porque você compreende que você já não precisa mais ter o rancor, você pode saber reconhecer, olhar e lidar com ele da melhor maneira possível e olhar para ele como um aprendizado. E não como essa marca tem que ficar aqui como a tatuagem, tem que ficar eterno, nunca mais esse rancor vai sair. Não, eu vou guardar porque é muito precioso eu ficar com ele. Não, você pode soltar, você pode fazer um exercício de soltar. Olá, boa noite. Então, o último ponto da instabilidade que eu gostaria de trazer hoje é sobre os ressentimentos. Os ressentimentos que nós vamos guardando ao longo da nossa história, eles nos deixam extremamente vulneráveis, extremamente instáveis. E a pergunta é, o quanto instável você está neste momento por ter ressentimentos com alguém da sua família, com alguém que já passou na sua história, né, de relacionamentos, com algum amigo, amiga, alguma pessoa que passou na sua história no passado e ficou aquela situação mal resolvida, mal concluída, acabou mais ou menos, resolveu mais ou menos. O quanto ressentimentos, conversas mal conversadas, onde não houve diálogo, onde não houve abertura para conversar, que gerou ressentimentos da sua parte dentro de você. O que o outro guardou é do outro. O que você está guardando com você, você pode cuidar disso, porque é a sua joinha. Você pode lapidar isso dentro de você, ou você pode deixar ela uma pedra bruta mesmo.
Agora, se você quiser ir cuidando, lapidando e deixando ela mais em ordem, você vai fazendo essa movimentação de ir soltando cada uma dessas dores, né? Que eu trouxe somente 6, e a gente tem uma bagagem muito grande emocional que a gente carrega dos ensinamentos da vida, das informações que recebemos dos nossos cuidadores, das informações que nós recebemos da sociedade, e tudo isso vai nos nutrindo, né? Nossos professores, nossos amigos, pessoas que vão entrando na nossa vida, vão nos instruindo como lidar com a vida. E às vezes a gente toma um capote atrás do outro e vai guardando muitas coisas em memórias emocionais, memórias mentais. E aqui na emocional, o ressentimento, ele abre muitas portas e nos deixam muito instáveis. De 0 a 10, se você pudesse agora escrever do ressentimento, o quanto instável você fica ou está por conta de ressentimentos passados ou presentes. E o quanto isso está pesando, o quanto isso interfere, o quanto isso te bloqueia, o quanto isso te limita de fluir de maneira mais livre para a vida. Talvez um ressentimento com o pai, com a mãe, por não terem dado aquilo que você gostaria de ter recebido, por você ter expectativas, né, que a gente falou anteriormente, muito grandes de querer receber algo e não recebia. E aí olha para ele, aqui tinha parado aqui o vídeo, acho que voltou, né, ao vivo, é assim mesmo. Aí. Então, quando nós temos maior domínio sobre como nós interpretamos nossas emoções, como nós guardamos, como nós nutrimos e alimentamos elas todos os dias, nós estamos tendo mais domínio, mais compreensão e ampliando mais a nossa percepção, nosso conhecimento sobre nós mesmos, tá bom? Então o exercício é esse, as comparações. De 0 a 10, o quanto instável você fica quando você está se comparando a outras pessoas. Com relação à opinião dos outros, que é o número 2 que a gente falou anteriormente, o quanto instável você está quando você está opinando sobre a vida de outras pessoas, quanto isso está pesando no seu dia a dia, o quanto isso te deixa instável. Desculpa. As expectativas, o quanto, né, instável você fica, de 0 a 10, né? O quanto você fica quando você está criando expectativas demais sobre o outro. De 0 a 10, quanto instável você está quando você quer ajudar demais os outros, que não querem a sua ajuda, que não querem se ajudar, e quando você não tem domínio ou conhecimento mais profundo de como aquilo foi gerado, como aquilo pode ter impactado, ou mesmo as informações que estão no invisível daquela pessoa que você não tem domínio. O quanto instável isso é na sua vida. O rancor, o quanto instável você está por ter guardado rancor em algum momento. E os ressentimentos, o quanto instável você fica quando você fica com esse número exagerado de ressentimentos dentro de você, tá bom? Então, espero que esses exercícios, essa conversa, faça algum sentido para você. E é isso, tá bom? Um beijo. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.